conta, o que mora por trás das suas coisas? Hoje organiza, traz paz e harmonia. Cada espaço ganha nova energia. Usa as mãos como um pincel zen, transformando o caos em um refúgio, amém. Personal Organizer, do espírito ao entender. Olá pessoal, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Paulo Roberto, sou Personal Organizer holístico e hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês tudo sobre a metodologia que eu utilizo dentro da organização, que é ser um Personal Organizer holístico. Você vai entender hoje como eu atuo dentro da casa das pessoas, como que a gente atua de forma holística na sua bagunça. A organização por si só, ela é muito positiva porque ela vai te ajudar tanto na questão de controle, ordem, redução de estresse, bem-estar, harmonia, economia financeira, economia de tempo. Você acha as coisas muito mais rápido. Mas a nossa vida é muito complexa, nossa rotina, existem diversas ramificações que impactam diretamente e indiretamente o nosso bem-estar dentro do nosso lar. Eu costumo dizer para as pessoas que a bagunça da nossa casa, ela não é o problema, ela é apenas um sintoma, o reflexo de algo que em nossa vida não está bem ordenado, não está bem organizado. A forma como olhamos para a nossa bagunça é que muitas vezes é o X da questão. Então, como personal organizer holístico, a gente tem essa visão. A gente analisa todos os pontos que estão influenciando direta e indiretamente no mal-estar, na desorganização dentro do seu lar. Costumo fazer sempre 2 visitas técnicas para colher dados e informações para conseguirmos fazer um projeto bem desenhado e bem personalizado que atenda às necessidades de cada pessoa, sejam necessidades financeiras, sejam as necessidades em si do projeto de organização, atendendo a rotina, o momento que a pessoa está passando, vivendo, respeitando a sua história, o seu processo, a sua casa e o seu eu. Isso é muito importante. Por isso o termo Personal Organizer. Personal Organizer é o responsável, é o profissional a atuar com uma organização personalizada, de acordo para cada perfil de cliente. Então, a organização holística, o olhar holístico é entender todos os fatores que estão influenciando o seu guarda-roupa desarrumado, a sua cozinha que não consegue ficar organizada e não tem um ambiente legal para fazer uma boa refeição em família, a sua sala de estar que por vezes esquecida ou deixada de lado ou não é utilizado para um momento de convívio saudável entre a família. O seu quarto que muitas vezes é utilizado como um refúgio e não como um espaço de descanso, ou até mesmo um espaço de trabalho ou estudo. Esses conflitos, essas questões são observadas e analisadas no processo de organização. Como é a sua rotina de fato? Como que você se relaciona com as outras pessoas? Quais são as obrigações, deveres, funções que cada um executa dentro do seu lar? Quais são algumas regras que funcionam dentro da sua casa? Quando eu digo isso, eu falo do estruturalismo e do funcionalismo do seu lar. Como que você se percebe dentro da sua casa e como que você trata as suas coisas, como você vê as suas coisas, como você vê o mundo ao seu redor. Que tipo de trabalho você exerce na sociedade, como você o encara, você está feliz nesse trabalho, porque todas essas questões estão interligadas e vão influenciando o seu bem-estar e também a sua motivação para manter a casa organizada, ou neste caso, desorganizado, porque uma coisa estará afetando a outra. Sua desorganização dentro da sua casa afetará a sua vida pessoal, a sua vida profissional, então todas essas questões precisam ser muito bem analisadas. Com isso, fazemos então uma segunda visita técnica. Essa visita é muito importante para conhecermos de fato o espaço que será organizado, a sua bagunça em si. Quais cômodos serão organizados, qual é o volume de coisas, como é o seu senso de organização, quando as coisas começaram a perder um pouco o controle, como que está o seu nível ali de bagunça, quantos itens, quais possíveis soluções a gente poderia estar fazendo ali para agir numa boa organização, claro, olhando superficialmente.
Mas todas essas informações, todas essas análises na segunda visita técnica são muito importantes para a gente conseguir desenhar o melhor orçamento do projeto. Fazer um projeto que faça sentido, um projeto que seja real, que cumpra o seu propósito dentro do momento que você está passando, dentro da sua realidade, dentro daquilo que precisa ser executado. E claramente, após essa visita, elaboramos esse orçamento e encaminhamos para você. Eu costumo dizer que não existe um valor fixo num projeto de organização, pois cada projeto de organização é único e especial, porque ele é personalizado de acordo com cada pessoa e com cada realidade. Então, não existe um valor fixo. Vamos trabalhar então com o pressuposto que você aceitou. Vamos então para os dias que serão organizados, porque nessa segunda visita técnica que eu faço, eu já vou buscar entender quanto tempo você terá disponível por cada dia, né? Porque sempre precisa ter alguém responsável ali na casa para o projeto de organização, seja você ou seja outra pessoa de sua confiança, mas é sempre importante que tenha um responsável. O primeiro dia é o dia da triagem, o dia do descarte. A gente costuma brincar com as palavras, a gente uma hora fala triagem, uma hora a gente fala descarte, aquilo que o cliente se sentir mais confortável. Às vezes a palavra descarte assusta demais, e às vezes a palavra triagem é uma forma mais tranquila da pessoa receber esse processo, né? Muitas vezes as pessoas têm medo do personal organizer, falam, meu Deus, ele vai vir aqui em casa e vai jogar tudo fora. E não é assim que funciona. O momento da triagem, o momento da seleção realmente dos itens que ficam e dos itens que vão sair, ele é muito importante. É um momento em que você vai se permitir deixar em sua casa apenas aquilo que te traz felicidade, apenas aquilo que faz sentido para o atual momento da sua vida, aquilo que realmente você utiliza, aquilo que realmente traduz o seu ser. Eu gosto muito da expressão ser e ter. O que eu tenho hoje, ele traduz quem eu sou hoje? Ou o que eu tenho hoje traduz aquela pessoa que eu quero ser? Então, é muito importante que nesse momento a gente olhe para as nossas coisas com muito carinho e com muita responsabilidade. Nesse processo, irei te acompanhar passo a passo, a gente vai ver todos os seus itens, a gente vai conversar com cada objeto, com cada peça de roupa, se for um armário, para a gente entender o que realmente deve ficar e o que realmente deve sair. É um processo que eu confesso, para muitas pessoas, bem complicado, muito difícil. Muitas pessoas têm um carinho ou um apego muito grande aos seus materiais. Momento de um caminhão passando na rua. Eu acho que não é um caminhão. Eu acho que é um caminhão. É um caminhão que acabou de buzinar. Então tem que esperar ele desligar. É um momento que para muitas pessoas ele é muito complicado, difícil realmente. Mas juntos conseguimos fazer esse momento ficar um pouco mais leve. A gente vai te direcionando da melhor forma para que você enxergue os seus objetos, enxergue os seus pertences com outro olhar. Com um olhar que faça realmente sentido para você, que a gente possa deixar aquilo que realmente vai nos traduzir, que realmente vai fazer sentido nos acompanhar daqui em diante. Esse momento é muito importante que você se permita. Não deixe outra pessoa ser responsável por esse momento. Esse momento é seu, é o momento que você está de frente com as suas coisas, é o momento que você terá para conversar com cada item, revisitar cada memória de cada coisinha que compõe o seu lar. Após esse momento de triagem e descarte, a gente vai fazer então os dias da organização. Vamos começar esse projeto de organização, onde vamos organizando de forma estratégica, criando layout funcional para a sua rotina e também para o ambiente que a gente tem. Feito isso, esse processo de organização, a gente consegue identificar todos os possíveis itens que serão necessários, itens de organização, objetos organizadores. Lembrando que é muito opcional. Em alguns casos, existe a extrema necessidade de haver objetos organizadores, mas é possível adaptá-los. A minha linha de pensamento, a minha linha de trabalho é a seguinte: se você tem uma caixa de sapato, a gente consegue utilizar essa caixa de sapato como organizador.
É desta forma que eu trabalho. A gente não precisa necessariamente ir e comprar um objeto organizador. Mas se assim você desejar, se assim você puder, assim a gente fará. Ok? Mas se tivermos que adaptar de alguma outra forma, a gente vai buscar adaptar. Claro que o objeto organizador, ele é muito importante, ele vai te auxiliar na sua rotina, no seu dia a dia. Ele vai te auxiliar porque na correria do dia a dia, porque vai existir essa correria, vai existir essa movimentação, porque a vida vai acontecendo, ele faz com que as coisas se mantenham de uma forma mais fácil, que você consiga devolver as coisas para uma gaveta de uma forma muito mais rápida, simples, funcional. Mas, claro, se você não tiver, a gente consegue organizar da mesma forma, só exigirá um pouquinho mais de atenção e cuidado da sua parte, mas é possível. Então, não se desespere. Organização, ela é possível sim, sem objeto organizador, mas com eles, a facilidade e praticidade vão ser muito grandes. Após, então, esses dias de organização, de layout pensado, funcional, de acordo com a sua rotina, né, compra de objetos organizadores, que pode ser feita tanto por mim, né, tanto pelo profissional quanto pelo próprio cliente, né? A gente pode ter essa conversa do cliente e, né, eu mesmo quero pesquisar, aí a pessoa me manda, fala, o que você acha desse organizador? Também existe essa possibilidade, ou a gente ir junto comprar, ou apenas eu ir comprar, tendo o alvará do cliente, tendo o orçamento fechado, tendo o valor certinho de cada coisa. Tranquilo também, a gente pode fazer isso por vocês. Então, feita a organização, feito tudo funcional, o cliente aprovando onde estão cada coisa, como elas estão, a gente vai para o dia então do treinamento. Claro, porque não adianta eu chegar, fazer a organização, você não saber o que foi feito, só olhou, tá lindo, maravilhoso, organizado, padronizado, bonitinho, mas daqui a alguns dias aquilo vai voltar a ficar bagunçado. A gente tem um momento de treinamento, vamos explicar para vocês tudo o que foi feito. E por que foi feito desta forma? Os meus projetos ele tem que atingir 4 coisinhas: significado, sentido, propósito e valor. Tudo isso para você. Precisa ter significado para você, precisa ter sentido para você, precisa ter um propósito para você e precisa principalmente ter um valor para você. Porque se eu não atingir isso na sua vida, não tem o porquê você manter, não tem o porquê aquilo continuar sendo feito. Desta forma, vocês vão criando uma autonomia, né? Vocês vão reeducando o seu próprio comportamento para conseguir manter. E está tudo bem se daqui a algum tempo as coisas saírem do controle ou você não conseguiu dar conta daquilo. Pode nos chamar de novo, pode nos procurar e não se sinta fracassada ou fracassado. Nossa vida e nossos processos, né, vão passando, cada um no seu tempo. A gente vai se reeducando no nosso tempo. É importante sim que você se permita as mudanças, mas é importante que você reconheça cada pequena conquista e vitória que você vai dando. Porque só o fato de você contratar alguém, você pedir ajuda para a organização do seu lar, é um cuidado que você está tendo com você, é um cuidado que você está tendo com a sua casa, é você se permitir um novo recomeço, com apoio e com ajuda. Após esse treinamento, entra uma etapa muito importante. É a entrega? É a entrega também, mas para a entrega acontecer, a gente precisa realizar os diagnósticos finais. E o que são esses diagnósticos finais? Para quem já foi meu cliente, para quem está no processo, né, de ser meu cliente, toda vez que eu falo dos diagnósticos finais e eu explico o que são os diagnósticos finais, a pessoa fica bem preocupada. Ela fala, nossa, eu não quero nem imaginar o dia da entrega. A pessoa vai ficar feliz com a entrega, mas o que será que ele vai falar para mim? Os diagnósticos finais é tudo aquilo que eu analisei durante o período em que eu estive em sua casa. Tudo que foi analisado de acordo com o comportamento, em relação aos seus objetos, entre os membros da família, o que foi sendo identificado que está disfuncional, qual comportamento precisa ser reeducado, o que está afetando a sua rotina, o seu bem-estar, sua interação familiar, todas essas coisinhas que serão apontadas no diagnóstico final. Se de repente você está precisando tirar mais tempo para você, mais tempo para a família, mais tempo para os filhos, olhar com as suas coisas com mais carinho, ser mais grato, você de repente está precisando de uma ajuda especializada na parte de saúde, seja saúde
do corpo, seja de saúde da mente, um psicólogo, uma terapia, se você está precisando de uma aulinha de yoga, de um exercício físico, se você está precisando melhorar um pouco a qualidade da sua alimentação, tudo isso vai afetar a sua organização e o seu bem-estar dentro do seu lar. Eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta e eu não sou quem vai dizer o que você deve ou não fazer. Eu vou falar apenas para você fatores que estão influenciando a bagunça e a falta de harmonia dentro do seu lar. Eu não vou falar como você deve educar os seus filhos, mas eu vou apontar algumas coisas que precisam ser trabalhadas se você quiser continuar mantendo um ambiente organizado, harmônico para você e para sua família. O que você fará depois disso é com você. Eu sempre digo, a organização bem feita é aquela que começa de dentro para fora. É um caminho de via de mão dupla, pois o externo afeta o interno e o nosso interno afeta o externo. Mas não adianta um profissional vir, alguém interferir apenas. Quem decide o que faz realmente, o que vai acontecer, é você, pois é você com você mesma, dia após dia. A vida vai continuar acontecendo. E não é sobre não bagunçar. Não é sobre não ficar mais triste, ou não ter vontade de levantar da cama, ou não ter vontade mais de dobrar roupa. Terão dias assim, terão dias difíceis. Mas é sobre eu saber que eu posso sentir isso, eu pegar esse sentimento no dia seguinte, impulsionar e fazer. Eu posso bagunçar o meu lar, porque o meu lar pulsa a vida está acontecendo, os meus filhos podem bagunçar a casa. Mas é entender que nesse processo existirá uma solução, uma resposta para essa ação, onde devemos guardar, como devemos agir, o que devemos fazer após a vida acontecer. Então é muito importante entender que a organização não é para ser um empecilho de você viver da vida pulsar dentro do seu lar. Muito pelo contrário, a organização é para você justamente ter tempo saudável, com qualidade, para todas essas coisas poderem acontecer. Então, a organização holística é essa organização que vai olhar para a sua casa com mais carinho, com mais atenção e também com detalhes que você muitas vezes nunca enxergou ou não conseguiu enxergar mais. Todas essas questões sendo levadas em conta, porque tudo isso diz sobre a sua essência, diz sobre quem você é, sobre quem você quer ser e que tipo de lar você quer construir. Será que o lar que temos hoje, ele traduz quem somos ou quem a gente gostaria de ser? Será que o nosso lar hoje, ele é como imaginávamos há um tempo atrás? Como está as coisas por aí? Como que está o seu lar hoje? Pessoal, para aqueles que gostam desse tipo de conteúdo, continue por aqui. Para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui, não custa nada. Se você quer saber mais sobre organização holística, se você quer conhecer tudo aquilo que pode influenciar o seu lar e o que você pode fazer para ajudar, continue por aqui. Vou trazer muito conteúdo relacionado à organização e o bem-estar dentro do seu lar, respeitando a memória e o seu eu de cada um. Então, curte aqui, se inscreve, compartilha para aqueles que têm interesse em organização, ou até mesmo para aqueles que não têm interesse, mas você sabe que também está precisando. Até lá!